Acabou a matéria do Jornal Nacional. Mas é para pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente 2/3 dos mortos eram de dias anteriores, mais variado possível. Tem que divulgar o do dia. O resto consolida para trás. Desta forma, o presidente Jair Bolsonaro respondeu na última sexta-feira aos questionamentos sobre mudanças na divulgação dos dados sobre a Covid-19 no Brasil. O horário de divulgação, que no começo da pandemia era 5 da tarde, passou para 7 da noite e, por fim, para as 10 da noite. O Ministério da Saúde, mais uma vez, disse que só vai fazer a divulgação às 10 horas da noite. É a terceira vez nessa semana que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia. E esse represamento de informações provocou críticas de especialistas e integrantes dos poderes legislativo e judiciário. Na quinta-feira, o site que apresenta os números da pandemia saiu do ar e só voltou 19 horas depois, mostrando apenas os casos novos, sem números acumulados e o histórico da evolução da doença. No último domingo, o governo anunciou que voltaria a publicar os balanços do coronavírus, mas mostrou números conflitantes, divulgados no intervalo de poucas horas. O Ministério da Saúde disse que os dados duplicados foram corrigidos e atualizados. Houve diferenças, principalmente nas informações fornecidas pelos estados de Roraima, Acre e na Bahia. Tem também divergências no número de confirmações e mortes em praticamente todos os estados, menos no Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. O Ministério Público Federal abriu procedimento extrajudicial para apurar o atraso e a omissão na divulgação de dados sobre o novo coronavírus. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, declarou esperar que o Brasil continue relatando os dados diariamente, com consistência e transparência. It is, though, at the same time, very important that the messages around transparency and sharing of information are consistent and that we're able to rely on our partners in Brazil to provide that information to us, but more importantly, to people. Numa reação à inconsistência dos dados, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde lançou uma plataforma própria com os números fornecidos pelos estados. 6 veículos de imprensa também decidiram formar um consórcio na apuração dos indicadores da doença. Os portais G1 e o UOL e os jornais O Globo, Extra, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Pressionado, o Ministério da Saúde voltou atrás e disse que fará a divulgação diária dos números até às 6 da noite. A pasta atribuiu problemas de acesso aos dados no fim de semana a tentativas de invasão ao sistema, mas confirmou que haverá mudança na metodologia de registro das mortes. Contrariando a regra mundial, o Ministério da Saúde insistiu hoje em mudar o critério de contagem de mortes no boletim de dados da Covid-19. No espaço para o número de mortes registradas nas últimas 24 horas, o Ministério pretende publicar somente os óbitos que ocorrerem especificamente nessas últimas 24 horas. As mortes por Covid ocorridas em dias anteriores, mas confirmadas nas últimas 24 horas, ficarão de fora dessa conta. O anúncio foi criticado por especialistas e autoridades. Qual o impacto dessa mudança da metodologia no acompanhamento da pandemia? Como isso afeta o trabalho de autoridades, cientistas e da imprensa? E afinal, como é que está a curva da doença no país? Estes são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sim o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Paula Ferreira, da sucursal de Brasília, e com Domingos Alves, líder do Laboratório de Inteligência em Saúde da USP de Ribeirão Preto e responsável pelo portal Covid-19 Brasil. Fique com a gente. Paula Ferreira, desde quando o governo vem dando sinais de que poderia mexer na metodologia de divulgação dos dados da Covid, hein? Então, Carol, a gente tem feito matérias desde antes, né, de ter essa crise mais profunda que começou no final da semana passada. Antes disso, a gente já vinha relatando as ações do governo, né, de guinada nessa estratégia de comunicação. Em abril, né, essa mudança na estratégia, ela começa com a chegada do ex-ministro, né, Nelson Taik, no governo, mas ela se acentuou com a entrada do ministro interino, né, do Pazuello,
E isso começou em 21 de abril, né, mais especificamente. A gente começa a notar que os boletins que o governo começa a enviar para a imprensa, né, que eles enviam mensagens para a gente pelo celular com os números, né, do novo coronavírus. E aí, em 21 de abril, ainda na gestão do ministro Taik, o governo começa a incluir nesses boletins dados de recuperados, né, de pessoas que tiveram o coronavírus, mas conseguiram se recuperar. E aí essa primeira demonstração de mudança na estratégia de comunicação, que antes trazia apenas o número de casos confirmados e de óbitos. Entre o dia 10 e 11 de maio, a gente nota que houve uma mudança mais brusca nessa estratégia, porque pela primeira vez um release do Ministério da Saúde vem dando destaque ao número de casos recuperados e não ao número de óbitos e de casos confirmados, como era antes, né? Só para vocês entenderem, no dia 10 de maio, o release que o Ministério divulga para a imprensa traz como título Coronavírus, 162.699 casos confirmados e 11.123 mortes. No dia seguinte, em 11 de maio, o tom muda. E aí o título, né, dessa divulgação para a imprensa já é: Brasil registra 168.331 casos e 67.384 pessoas estão recuperadas. E a forma de apresentação também mudou muito, né, Paula? Porque a gente lembra bem, na época do ministro Mandetta, tínhamos entrevistas coletivas, normalmente com a participação do ministro, sempre no fim da tarde. Nós estamos trabalhando no Ministério de maneira contínua. Então nós vamos estar sempre mais ou menos por esse horário, procurando totalizar os números que nós recebemos das secretarias estaduais de saúde. Depois, as coletivas continuaram, mas nem sempre com a participação do ministro, e agora cessaram completamente, diferentemente de vários países no mundo que têm briefings diários para a imprensa, né, com alguma autoridade comentando esses dados, né? Essa foi uma mudança que acaba atrapalhando muito o nosso trabalho de reportagem, né? Eram coletivas frequentes com o ministro Taik também. A gente, embora não fosse mais com a frequência diária, né, do ministro Mandetta, a gente ainda tinha muitas coletivas, inclusive com a participação do ministro Taik, mas nas últimas 2 semanas, né, acho que posso falar assim, principalmente nessa última, começou a acentuar mais esse espaço entre as coletivas, né, e aí a gente nota também que o ministro Pazuello, ele não tem participado das coletivas. Essas coletivas têm sido dadas por secretários, né, do segundo escalão da pasta, e isso é uma coisa que atrapalha muito o nosso trabalho, porque é uma oportunidade que a gente tem de poder questionar, né, as autoridades sobre os números e sobre as estratégias que estão sendo adotadas em relação ao combate à pandemia, e agora com esse espaçamento das coletivas, isso tem ficado bastante prejudicado, né. E em relação a essa mudança na divulgação dos boletins também, é uma mudança significativa que a gente teve agora, né, quando essa crise toda em torno dos dados foi causada, é a mudança em relação ao número total, né, de óbitos e de casos confirmados. Antes o Ministério ele trazia o número total ao longo de toda a pandemia e também os destaques em 24 horas, né? E aí, desde a semana passada, a gente começou a receber somente os números de apenas os registros das últimas 24 horas, e não o total acumulado. Fontes do Ministério da Saúde reforçaram que a pressão para mudar a forma de contabilizar os números sobre a pandemia veio do Palácio do Planalto. A ordem foi tentar esconder o número de mortes registradas nas últimas 24 horas. Paulo, o Ministério da Saúde deu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, dizendo que a divulgação dos dados vai voltar a ser diária até às 6 da tarde, mas admitiu que a metodologia deve realmente sofrer mudanças. As mortes vão passar a ser computadas na data de ocorrência e não na data em que sai o teste em que o diagnóstico de Covid é confirmado. O que isso representa na prática? A gente pode ter uma redução no número diário de mortes? Pois é, Carol, mas é preciso explicar um pouco sobre essa metodologia, né? O Ministério, embora já tenha anunciado que ele pretende fazer essa mudança, ele deixou claro na coletiva, né, dessa tarde,
que essa mudança ainda não tem uma data para ocorrer, porque primeiro é necessário adaptar e corrigir todos os sistemas dos estados, né, para que isso consiga ser contabilizado de fato a data em que a morte ocorreu e não a data em que ela foi registrada. Então, por enquanto, a gente ainda vai ter essa contagem do número de registros naquele dia e não do número de óbitos que efetivamente ocorreram naquele dia. Mas quando acontecer, né, essa mudança, o que a gente vai provavelmente enxergar nos dados com a nova metodologia é um número menor de óbitos, né, de modo que vai impressionar menos, né, a população quando ela receber um número novo de óbitos, porque a tendência é que o número de óbitos que acontecem num dia seja bem menor do que o número de óbitos registrados num dia, que podem ter acontecido, de fato, em datas anteriores e tal, e somente o registro é computado, né? Então, essa mudança na divulgação dos dados pode dar uma amenizada, né, nos números, pelo menos a impressão, né, que as pessoas têm desses números. O Ministério também deixou claro que essa decisão de passar a divulgar os dados no máximo até às 6 da tarde, compilando os dados dos estados até às 4, pode causar uma divergência nos números. Isso porque o Ministério afirma que se algum estado, porventura, não fornecer os seus dados até às 4, o boletim do Ministério da Saúde vai sair sem esse dado e aí ele só será atualizado no dia seguinte. Por exemplo, no boletim dessa segunda-feira, o estado de Santa Catarina não forneceu os dados a tempo, assim como o Distrito Federal, Alagoas e Goiás. O que acontece? O número que vai aparecer no boletim pode ser menor do que ele efetivamente é pela ausência dos dados dos estados que não conseguiram divulgar a tempo. E isso só vai ser atualizado no dia seguinte. Inclusive, Paulo, o ex-secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson Oliveira, disse numa live na internet que essa falta de transparência nunca aconteceu no Brasil, nem mesmo no tempo da ditadura. Eu nunca vi isso, de nós não divulgarmos completamente os dados do Brasil. Isso nunca aconteceu desde 1975, quando foi criado o Sistema de Vigilância Epidemiológica pela lei, inclusive promulgada pelo Geisel. É obrigação do ente público divulgar informações detalhadas. Bom, mas existem outras estratégias, né, para a gente conseguir informar o público o dado com exatidão, e inclusive uma união agora de forças de vários veículos, né, Globo, Extra, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, G1 e UOL vão unir esforços para captar esses dados, apurar e informar da forma mais transparente possível, né? Isso, Carol. A gente vê nesse momento a importância, né, dos veículos de imprensa em relação à coleta desses dados, né, de dados seguros e que possam mostrar para a população de fato qual é o tamanho dessa pandemia aqui no Brasil. E aí agora a gente vai, com essa inconsistência nos dados do Ministério da Saúde, a gente vai passar a recorrer, né, diretamente aos dados divulgados pelas secretarias estaduais, num esforço muito maior, né, de reportagem, e aí também em parceria com outros veículos. E não só isso, né, além dessa iniciativa da imprensa de recorrer aos dados dos governos estaduais e tal, para conseguir garantir a segurança da estatística, há outras iniciativas, inclusive por parte dos governos estaduais, de disponibilização de uma plataforma que reúna esses dados de maneira transparente. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, inclusive, fez uma transmissão pela internet e disse que espera que o governo volte atrás, mas também ressaltou que há outras plataformas de divulgação desses dados da Covid. Eu espero que o Ministério da Saúde reavalie essa posição, e eu tenho certeza que essa questão da distribuição e da comunicação em relação aos dados, ela vai ter que ser superada. Se ela não for superada pelo Ministério da Saúde, ela vai ser superada por uma série de outras entidades que estão disponibilizando um banco de dados paralelos ao do Ministério da Saúde,
confirmando e tendo todos os casos confirmados, os diagnósticos, os óbitos, dando condições para que as pessoas possam estar absolutamente atualizadas no que está acontecendo. Paula Ferreira, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Carol. Professor Domingos Alves, o governo vem mudando a forma de divulgação dos dados da Covid, né? Primeiro mudou o horário, depois retirou o site do ar, quando voltou não tinha mais o dado acumulado, só tinha as mortes daquele dia. Neste domingo divulgou dados de forma discrepante, né? Primeiro saiu um número, depois outro. Como é que essa falta de clareza afeta a comunidade científica que depende desses dados para trabalhar, para fazer projeções? O governo, na minha opinião, ele está dando um tiro no pé, né, quando ele se apresenta como uma entidade agora que está censurando os dados, né? Como pode ser visto na sequência, né, existem várias entidades, inclusive o meu portal, tá, que conseguem, a partir das secretarias estaduais de saúde, né, manter esses dados atualizados. Os governos estaduais têm se comportado na hora de apresentar os dados, né, de ter uma transparência adequada, né, para que a população tenha uma noção da gravidade da pandemia que tem acontecido aqui no Brasil. Então, essas medidas do governo, elas são, além de serem absurdas, elas vão se tornar agora, à medida que o tempo passa, né, numa contradição dele mesmo, né? Quer dizer, vai aparecer o que tem sido visto desde o começo dessa pandemia, né, com a politização da pandemia como um todo, né, vai aparecer a real intenção do governo desde o começo, né, que era não transparecer que nós estávamos vivendo uma situação de saúde pública grave. A Comissão Mista de Acompanhamento do Coronavírus do Congresso Nacional anunciou que vai consolidar e divulgar os números da pandemia fornecidos diretamente pelas secretarias estaduais de saúde. Professor, o Ministério da Saúde confirmou que haverá, em algum momento do futuro, uma mudança da metodologia, né? As mortes vão passar a ser computadas na data de ocorrência. O que isso representa para a série histórica? Como é que o senhor vê essa mudança de metodologia anunciada pelo governo? Isso muda. Essa maneira de computar dados, na verdade, ele tira pessoas que foram a óbito. Essas pessoas, num primeiro momento, você vai ver que, por decreto, então, vão sumir pessoas do quadro de óbitos por Covid no Brasil. Então, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, tá, se uma pessoa foi a óbito agora por Covid, confirmado, no dia 1 de julho, ele não vai entrar nessa nota. Isso, num primeiro momento, dá a impressão para a população que houve um controle, coisa que não aconteceu, porque fica parecendo que o número de óbitos está reduzindo, certo? Vamos lembrar que existem muitos óbitos represados, né, pelo tempo de dispensa, né, de confirmação desses casos. Esses óbitos, segundo o governo, então, como eu já comentei, não vão ser mostrados. Uma coisa que também pouco fácil de visualizar é que essa impressão, essa modificação dessa metodologia pode levar pessoas a novos óbitos, tá? Como consequência de uma falta de gerenciamento da epidemia, tá? Daquela história do achar que está tudo bem, então eu posso relaxar. Essa mudança de critério é deletéria no sentido do gerenciamento efetivo da epidemia. O presidente da Câmara disse que ainda espera que o governo recue, sem que o Congresso tenha que tomar a frente da situação. Seria um caminho de mais confronto, que seria a aprovação de uma lei de transparência exigindo a divulgação desses números. Não é o melhor caminho. O que nós queremos é que o método seja mantido, que a transparência seja mantida, porque não adianta querer maquiar os números de infectados e de mortes em relação ao coronavírus. Então vamos aí ao que os dados estão mostrando, professor, o senhor que acompanha muito de perto. Vários estados estão anunciando já medidas aí de relaxamento, né? Rio de Janeiro, São Paulo e outros. O que as curvas nesses lugares estão mostrando? Esse isolamento que foi feito, ainda que parcial, muita gente estava na rua esses últimos meses, mas houve algum grau de isolamento. Funcionou? Em que medida funcionou? O que os dados mostram? Eu acho que esse é o principal ponto que nós temos hoje aqui no Brasil, certo? Com relação à adesão,
ao isolamento, né? Inclusive nós estamos fazendo umas contas aqui mais recentemente, né, com relação a esse índice de isolamento apresentado pelo In Loco, por exemplo, né, que diz, né, que a partir do dia 25 de março, né, nós mantivemos uma média, aí, ainda que decaindo, né, de 50% de adesão a esse isolamento. O Brasil inteiro. No dia 5, né, nós tivemos um índice de isolamento social, segundo o In Loco, de 35,2%. Esse valor, ele chegou no limite do que era observado antes das medidas oficiais de isolamento social adotadas no Brasil. Voltamos a um isolamento social que era natural antes das medidas de isolamento serem atingidas. Veja, é de se esperar que no Brasil inteiro, pelo menos 35% das pessoas passem o dia em casa. Voltando à questão do relaxamento. Queria frisar um ponto que eu acho muito importante. Vamos lá. Então nós tivemos uma fase aqui no Brasil de isolamento social bem clara, concorda? Vamos chamar isso da primeira fase de tentativa de gerenciar a epidemia aqui. Tipicamente, durante esse período, tá, quando você olhava para um boletim, o que você estava olhando era o número de pessoas que estavam internadas. Essas, por regramento do próprio governo federal e dos estados, eram as pessoas que eram testadas. O Brasil sempre foi um dos países que menos testa no mundo. Então veja, quando você olhou durante toda a epidemia, na primeira fase, o número de pessoas que eram apresentadas como caso, tá? Na verdade essas pessoas eram as pessoas internadas. Bom, dito isso, você reconhece em algum momento dessa pandemia, tá, algum governador ou algum prefeito, tá, que para essas pessoas internadas, que estavam sendo apresentadas no boletim, que houve uma busca ativa dos contactantes dessas pessoas para fazer o isolamento? Não. Olhando para a primeira fase da epidemia, nunca foi feito nenhuma ação para conter os casos da epidemia. E, de repente, tá, no caso do estado de São Paulo, eu consigo te pontuar a fala do governador Dória, uma semana antes de ele adotar as medidas de restrição, que ele estava ameaçando a população, principalmente da grande São Paulo, de adotar medidas de lockdown. E, de repente, na quarta-feira seguinte, tá, ele apresenta o Plano São Paulo. Essa fase, denominada retomada consciente, seguirá a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E temos dados técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Tá? Sem explicar o que mudou, mas colocando como pressuposto, principal pressuposto das medidas de relaxamento, que a curva de São Paulo tinha achatado. Como pode? O que mudou? Os dados de São Paulo não mudaram, do estado, continuam crescendo. E hoje o Brasil e a grande maioria dos estados brasileiros, tirando o estado do Ceará, tá, estão acelerando o número de casos. Veja, eu estou afirmando que a curva do número de casos e número de óbitos brasileiro é a única curva no mundo que, a partir do 50º dia da sua epidemia, está com uma aceleração de casos, ou seja, a velocidade com que os casos estão aumentando, a velocidade com que os óbitos estão aumentando aqui no Brasil, está diferente do resto do mundo. Agora, professor, o caso do Rio, por exemplo, né? A gente tem visto relatos aí de hospitais fechando a ala de Covid, de que a fila para regulação de leitos de CTI praticamente foi zerada, então não se deve a nenhum achatamento de curva, né? Talvez a uma oferta maior de leitos, hospitais de campanha que foram abertos. Exatamente. Então, assim, uma diminuição, né, na taxa de ocupação de leitos, primeiro de tudo, eu gostaria que tanto o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, o prefeito de São Paulo, viesse a público e mostrasse essa taxa de ocupação de leito, primeiro, tá, com o número de leitos oficial que se tem. Isso não pode mudar repentinamente. Segunda coisa, esses lugares que estão apresentando, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio, uma baixa, né, da ocupação de leitos,
eles têm que apresentar esses leitos de maneira regionalizada. Por exemplo, São Paulo, Guarulhos chegou a 100% de ocupação de leitos de UTI públicos. Esses casos de Guarulhos agora, que vão exceder a esse 100% ocupado, vão para onde? Esse caso para o Rio de Janeiro é mais grave, na minha opinião. As regras da Prefeitura do Rio e do governo do estado, que relaxavam o isolamento na cidade, duraram bem pouco, porque a Justiça, atendendo a um pedido do Ministério Público e da Defensoria, suspendeu as medidas. Segundo ponto importante, segundo a OMS e segundo todas as evidências que foram coletadas no mundo inteiro com relação a quando relaxar, em nenhum momento, nenhum país utilizou a taxa de ocupação de leitos para fazer relaxamento de maneira isolada. São, pelo menos, 3 indicadores importantes, principalmente no Brasil, na falta de teste. O número de casos não pode subir por um período sustentável. O número de óbitos não pode subir por um período sustentável. E a taxa de ocupação de leitos tem que ficar estável por um período sustentável. Acontece que período sustentável, segundo a OMS, é por no mínimo 2 semanas. A OMS recomenda, inclusive, que a observação dessa não variação seja por 3 semanas. Todos os planos de relaxamento no Brasil, sem sombra de dúvida, são planos voltados por uma ideia ilusória de uma recuperação econômica. E também pela falta, tá, de apoio do governo federal para esses estados. Esses planos de relaxamento estão colocando a população em risco. Professor Domingos Alves, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Obrigado você pela oportunidade aí da gente conversar. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço sobre o combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio é do João Guilherme Lacerda. Até mais.